Quero estender um feliz sábado a todos. Uma satisfação estarmos aqui novamente, já pela terceira vez que estamos aqui nesta igreja. Eu vou pedir à nossa equipe da plataforma que pudesse sentar aqui na parte baixa. Muito bem, nós teremos aqui algumas partes. A primeira parte, eu gostaria de convidar, deixa eu pegar aqui. Queria convidar aqui o Fernando Lisboa, que trouxesse aqui o seu filhinho, Victor Lisboa. Esse aqui é uma bênção especial que está acontecendo no culto, nesta manhã de sábado, na qual o Fernando sentiu tocado no coração de que ele deveria dedicar o filho para Deus. Que o filho não foi dedicado ainda, já tem 4 anos. E ele sentiu, pastor, pode fazer isso? Eu acho que pode. Ele nasceu, o Vitor, no dia 3 de agosto de 2013. Não é? Então, em agosto agora vai fazer 5 anos. Tem um versículo aqui, Fernando, um texto da Bíblia que a igreja conhece, você deve conhecer também, e aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Diz assim, ó, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Essa mensagem veio dos lábios do Senhor Jesus. Ele viveu numa época em que mulheres e crianças eram desprezadas, colocadas de canto. Mas Jesus nunca fez isso. Jesus atendeu mulheres no seu ministério, Jesus conversou com mulheres no seu ministério, e Jesus valorizou as crianças no seu ministério. As mães traziam as crianças para Jesus tocar, simplesmente. O toque de Jesus abençoar a vida das crianças. E aí, num determinado momento, os discípulos tentaram impedir as famílias de trazer as crianças. Parem de trazer crianças. Olha aí a cultura, os paradigmas de desvalorização de uma criança. E Jesus disse: não façam isso. Deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. E vocês sabem que em outros textos, Jesus também valoriza as crianças. E quem não se tornar como uma criança, o espírito de criança, humildade de criança, não vai entrar no reino de Deus. E há um outro texto mais pesado, que Jesus diz assim: ai daquele que fizer tropeçar um destes meus pequeninos, melhor lhe fora que pendurasse uma pedra no seu pescoço e jogasse ele no fundo do mar, do que fazer tropeçar um pequenino. Então essa mensagem é para você que tem criança na sua casa, ou no seu parentesco ali, na qual você tem contato. Você exerce uma influência para as crianças, para o bem ou para o mal. E se alguém aqui maltrata a criança, você está pecando diante de Deus. Crianças não é para ser maltratadas. Quando você perde a paciência com os seus problemas e você quer descarregar em criança, não faça isso, isso é pecado. Ai daquele que fizer isso, disse Jesus. Então está aqui o pequeno Victor, né? Victor Lisboa, uma bênção. Eu vi ele sentadinho ali, ouvindo a historinha das crianças, e a gente vê uma criança calma, né? Aparentemente calma. Foi o último a sair ali do banco, o pai teve que vir pegar. Então, Fernando, que Deus dê para você a sabedoria que já está dando hoje, de você trazer ele aqui e falar: Senhor, coloque uma bênção no meu filho. Você não sabe o que vai acontecer com ele no futuro, o que ele vai ser no futuro, mas que você ore a Deus falando assim: Senhor, faça do meu filho um missionário. Não importa se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser professor, se ele vai ser mecânico, se ele vai ser ajudante de alguma coisa, não importa a profissão. O ganha-pão dele, honesto, não importa qual seja. Acima de tudo, ser um missionário, um servo de Deus.
Então eu vou me ajoelhar com eles aqui agora e pedir a bênção sobre esse menino e que Jesus possa tomá-lo em seus braços. A igreja pode permanecer assentada. Pastor Anderson, pode vir com a gente aqui também? Que aí eu vou pedir, num determinado momento, que você coloque as mãos sobre o pequeno Vitor, pedindo a bênção sobre ele, né? Oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o doador da vida. Deu vida a cada um de nós que estamos aqui, deu vida ao pequeno Vitor. Oh Deus, louvamos o Teu nome, porque aqui está uma criança saudável, aqui está uma criança na Tua presença, orientado pelo Pai, sendo dedicado nesse momento ao Senhor. Nesse momento rogamos a bênção do Senhor para o Fernando e para a família, aqueles que têm contato com o pequeno Vitor, que o Espírito Santo atue nos corações, para que eles deem um bom exemplo para esse menino, uma boa educação, e que esse menino traga sempre alegrias para a família, mas seja sempre também um louvor ao Teu santo nome. Nesse momento, como ministro do Evangelho, nós colocamos a nossa mão sobre essa criança, rogando ao Senhor que abençoe o crescimento do pequeno Vitor, a sua educação escolar, dê inteligência a ele para ele tirar boas notas, Senhor. Dê educação a ele para ele respeitar os seus pais e seus familiares. Dê também a consciência a ele de que ele é herdeiro do reino celestial. Toma essa criança em seus braços, abençoe a ele, abençoe seu pai e demais familiares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vitor, dá a mãozinha aqui. Deus te abençoe, viu? Você é muito lindo, muito bonito. Vamos bater uma foto aqui? Olha lá. Ô pastor, vem aqui com essa foto. É especial, tem umas câmeras aí. Muito bem, vamos dar uma saudação aqui para o Pai, para o Filho. Muito bem, Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Nós estivemos aqui numa ocasião em que nós falamos dos projetos da ADRA, aqui no estado do Pará, e falamos do projeto Luzeiro, que inclusive algumas pessoas aqui preencheram, me ajudei, preencheram uma fichinha, são doadores da Luzeiro. Nós temos recebido recursos de umas 10 pessoas aqui desta igreja. Alguns, inclusive, a sua doação já chegou nos R$100, que eu prometi que quando chegasse nos 100, você ganharia uma camisa linda da Luzeiro. Meu filho está com 2 camisas ali, a Cleia vai orientar quem são as pessoas, que eu não sei. Mas se tiver mais alguém que já chegou nos R$100 a sua doação, fala com a Cleia ali, fala, a minha já chegou também, para a gente identificar lá, porque isso vem lá de Brasília, para nós da ADA Brasil. E aqueles que ainda não chegaram, falta pouco. Tem umas pessoas ali que são R$20 por mês, já está no 80, 60, daqui a pouquinho chegando no 100, a própria Cleia vai trazer a sua camisa e vai entregar para você, tá bom? E se alguém ainda quiser participar do projeto Luzeiro, seja um doador, ou seja também alguém que participe do projeto lá na ativa, atendendo os ribeirinhos. Já teve uma equipe aqui de 20 pessoas, que foi fazer atendimento lá na Ilha das Onças, e agora estão já planejando uma outra, né? Está sendo planejada uma outra data. Quem quiser ir, procura a equipe aí. São 20 pessoas só que pode ir da igreja, porque nós temos a nossa tripulação que tem que ir também. Mas é muito bom. Amanhã a Luzeiro vai estar atendendo em Arapari, ali perto. Quer dizer, cada domingo ela tem ido e cada vez é uma igreja que tem abraçado a Luzeiro e levado atendimento aos ribeirinhos. Mas nessa semana vocês ouviram muito falar sobre Paragominas, as inundações que ocorreram ali, e eu fui lá e as casas, a água pegou até essa altura da casa, 2 horas da manhã, a pessoa acordando com a água subindo dentro da sua casa, e tem uma rua ali que a água veio com força, e arrebentou com todas as portas da casa, inundou a casa, e temos ali, infelizmente, 2 crianças faleceram. O pai conseguiu salvar um, não conseguiu salvar o outro,
outro saiu mergulhando ali na madrugada, no escuro, não sabia nem onde estava, para onde estava indo, para salvar a vida. Enfim, foi um momento bem triste, bem difícil para as famílias ali, perderam tudo. Irmãos da igreja, pelo menos 100 pessoas foram atingidas, que moravam ali onde aconteceu, né? A parte baixa, mais perto do rio. E nós levamos lá ajuda humanitária. Tanto a igreja mobilizou, de toda a Associação Sul, aqui em Belém também mandou, essa igreja também mandou, parece que roupas para lá, alimentos também. E chegou muito alimento e muita roupa. Aí a ADRA entrou com produtos de limpeza. A ADRA Brasil nos doou dinheiro, gastamos quase 30 mil reais de produtos de limpeza, levamos para lá. Aí fomos correr atrás de colchões, o Hospital Adventista doou 40 mil reais de colchões, levamos os colchões tudo para lá também, e foi uma bênção poder entregar, fazer a entrega de casa em casa ali. Eu vou mostrar nesse vídeo de 2 minutos, um pouquinho do que aconteceu lá nessa semana. Não sei se podia apagar novamente só essa frente, ou não precisa? Tem alguém lá? Pode fazer isso? Você coloca esse videozinho aí de 2 minutos. Na vida temos que enfrentar a provação e a dor que atormenta, para todos é igual. Mesmo assim, não consigo entender, ao ver que alguém não sofre como eu. Me pergunto então, ó Pai, Senhor, eu quero entender. Essa é uma região que foi muito afetada pelas inundações, inclusive com a perda de uma vida, uma criança que veio a falecer. Aqui inundou as casas aqui ao redor. Nós estamos acompanhando a senhora que mora aqui ainda, e nós queremos ajudá-la também. Mesmo assim, são aproximadamente 1.100 marmitex por dia que essa equipe de voluntários aqui da ASA está distribuindo. embora não consiga compreender, em tua mão sempre confiarei. Oh, confiarei, acredito em ti, ó Pai. Deus sabe quando a oração sincera é. Ele não permite um fardo que eu não possa receber. Muito bem, então vocês viram aí algumas imagens. Graças a Deus a igreja está muito forte ali ajudando pessoas. Isso tem mostrado para a população e para as autoridades. O prefeito esteve lá conosco, a vice-prefeita, a secretária de assistência social, e eles ficaram encantados com a organização dos voluntários, das nossas equipes. E hoje de manhã, a hora que eu acordei, eu fui olhar o meu WhatsApp, estava ali uma mensagem da secretária da assistência social, e pedindo: pastor, nós precisamos de vocês para ensinar o nosso grupo a como trabalhar organizados. Ele escreveu desse jeito, porque nós ficamos encantados com a organização de vocês. E realmente, trabalho muito bonito. Hoje à tarde, a igreja está saindo, nós deixamos lá 500 kits de limpeza, distribuímos um pouco, e agora a igreja vai sair hoje à tarde, visitando as casas e entregando também um livro missionário. Orem pelo trabalho que a igreja está realizando naquele lugar. Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus.
Eu trouxe aqui um PowerPoint para mostrar para vocês. Talvez um ou outro já conheça, mas esse é um tema que eu gosto muito. E aí estudei um pouco sobre ele e montei um diagrama sobre ele, a Arca da Salvação. Eu gosto porque a arca foi o que Deus planejou para salvar pessoas do dilúvio. E quando eu entrei para a igreja, eu ouvia falar que de Adão até a arca, até o dilúvio, foram 2000 anos. Do dilúvio até Jesus Cristo, mais 2000. E de Jesus até nós, mais 2000. E agora estamos, né, no ano 2018, então já estamos aí aproximadamente 6.018 anos, desde Adão até agora. Muito bem. Ellen White também diz que de Adão até Jesus é em torno de 4.000 anos. Mas ela não fala que de Adão até o dilúvio foram 2000. Mas a Bíblia fala quando foi que aconteceu o dilúvio. Então eu vou mostrar bem rapidinho. Olha na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 5. E depois aqui no diagrama, em que ano exato aconteceu o dilúvio. E depois vamos fazer uma aplicação para esse momento aqui, da geladeira solidária. Gênesis capítulo 5. Vamos ler alguns versos. Normalmente a gente vai ler 2, pula 1, ler 2, pula 1. Acompanhe a partir do verso 1. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Verso 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Verso 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Verso 11. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. 17. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Verso 20. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé. Agora abaixo no verso 31. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Muito bem, olhe para mim. Esse é um texto bíblico que a maioria não gosta de ler, mas quem gosta de matemática gosta, porque ali fala muito de números. E se você pegar esses números que está aí no texto e você trouxer para um diagrama, você encontra o ano exato em que ocorreu o dilúvio. Se você colocar o ano 0 para o nascimento de Adão, esses números que você encontra aqui, é quantos anos a pessoa tinha quando teve o filho, que foi mencionado ali. E ali menciona que Adão viveu 930 anos, a Bíblia diz, e ele morreu, portanto, ele morreu no ano 930, tem uma cruzinha aqui. Quando ele tinha 130 anos, ele teve um filho chamado Sete, a Bíblia diz, e Sete viveu
912 anos. Ele morreu então no ano 1042. Ele nasceu no ano 130, esse é o ano que ele nasceu, esse é o tempo que ele viveu, esse é o ano que ele morreu, ok? Todos os demais a mesma coisa, bem rapidinho, olha. Quando ele tinha 105 anos, ele teve um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que Enos viveu 905 anos e morreu no ano 1140. Enos, quando tinha 90 anos, portanto no ano 325, aí você soma esse mais esse, dá esse mais esse, dá esse. Então no ano 325 nasceu Cainã. Cainã viveu 910 anos e morreu no ano 1235. Cainã, quando tinha 70 anos, teve um filho chamado Malaléu. Malaléu viveu 895 anos e morreu no ano 1290. Malaléu teve um filho chamado Jared. Jared viveu 962 anos e morreu no ano 1422. Jared, quando tinha 162 anos, teve um filho chamado Enoque. Enoque viveu 365 anos e a Bíblia diz que ele não morreu. Deus o tomou para si. É o único da lista que não morreu, não passou pela morte. Isso é confirmado lá em Hebreus, quando fala lá dos heróis da fé, tem um versículo lá que fala que ele não passou pela morte. Depois vem Metusalém. Enoque teve um filho chamado Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, morreu no ano 1656. Metusalém teve um filho chamado Lameque. Lameque viveu 777 anos e morreu no ano 1651. E Lameque, quando tinha 182 anos, teve um filho chamado Noé. Noé viveu 950 anos. Isso está aí no capítulo 9, versículo 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Muito bem, então está lá, ele viveu 950 anos e morreu. Agora, se Noé, que ano que ele nasceu mesmo? Que ano que ele nasceu? 1056. Aqui é o ano que a pessoa nasceu, ó, esses aqui. E a cruzinha é o ano que ele morreu. Então Noé nasceu no ano 1056. Só que a gente já descobriu o ano em que ocorreu o dilúvio. Porque se ele nasceu aqui, e a Bíblia já nos fala quantos anos ele tinha quando aconteceu o dilúvio. Quantos anos ele tinha mesmo? Olha aí no capítulo 7, Gênesis 7, versículo 6. Vamos ler juntos o que está escrito aí? Tinha Noé, quantos? 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aqui já está uma descoberta muito boa para nós, a data do dilúvio. Noé tinha 600 anos quando aconteceu o dilúvio. Se ele nasceu no ano 1056, 1056 mais 600 dá quanto? 1656. Esse foi o ano, desde Adão, o tempo que passou até acontecer o dilúvio, 1656. Depois do dilúvio, ele ainda viveu 350 anos, porque ele morreu com 950 anos. Muito bem, o ano do dilúvio nós já descobrimos aí. Então não são 2000 anos de Adão até o dilúvio. Aquilo que falavam quando eu entrei para a igreja está errado. Não são 2000, são 1656. Para 2000 faltam 344. São mais de 3 séculos, né? Olha o Brasil tem 500 anos, 500 e pouquinho. 340 anos é muito tempo. É muitas gerações que passam aí. Então, o que você pode entender é que do dilúvio até Jesus Cristo nascer, se passaram 2.300 e poucos anos. Do dilúvio até Jesus. Isso também é uma outra cronologia. Você puxar na internet tem. Por quê?
Aqui no ano 2006, olha aqui, Noé viveu 950 anos. De Adão até a morte de Noé, 2006. Esse foi o ano da morte de Noé. Não do dilúvio, 2006. 2 anos depois, nasceu o pai Abraão. Se você pegar a cronologia ali, quem foi nascendo? Os filhos de Noé, os filhos que eles foram tendo e tal, e os nomes que vão aparecendo, você vai chegar ao nascimento de Abraão. Aí você vai calculando as datas. Abraão nasceu no ano 2008. Abraão nasceu quase 2000 anos antes de Cristo. Esse foi o período. Ele viveu ali os seus 100 anos, né? Enfim, aí você encontra a outra história de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. Aí você vai indo até chegar em Jesus Cristo. Algumas curiosidades aqui. Olhem para a tela. Curiosidades. Quem foi que mais viveu aqui? Metusalém. Sem contar Enoque, porque Enoque está lá no céu, né? Esse não morreu. Mas os outros todos, Metusalém é o que mais viveu, 969. E o segundo que mais viveu aqui? Quem? Jared, o avô dele. O avô, e depois o filho de Jared subiu para o céu. E o pai de Metusalém, Enoque, subiu para o céu. O pai do homem que mais viveu, subiu para o céu. Olha que interessante. Outra coisa, em que ano que morreu Metusalém? Que ano? E que ano foi o dilúvio? O mesmo ano. Metusalém morreu no ano do dilúvio. Porém, ele não morreu afogado nas águas do dilúvio. Deus o recolheu um pouco antes, mas no mesmo ano em que a arca já estava praticamente pronta, Metusalém faleceu. Outra coisa importante, Noé era neto de Metusalém. Olha aqui, o filho de Metusalém, Lameque, morreu antes do pai. Olha aqui, 1651, 5 anos antes da morte do pai, Lameque morreu. E Noé estava construindo a arca. E ele sepultou o seu pai, Lameque, antes do dilúvio. 5 anos antes do dilúvio. Muito bem, outra curiosidade do diagrama. Adão, que viveu 930 anos, Adão conheceu todos esses netos, bisnetos, tataraneto, tetraneto. Ele conheceu tudo. Está tudo aqui, ó. Se ele morreu no 930, quem é o único que ele não conheceu aí? Noé. Noé nasceu no ano 1056. O vovô Adão já tinha falecido. Fazia aí seus 120 anos, 126 anos, que o vovô Adão tinha morrido quando nasceu Noé. Mas Adão conheceu todo esse povo. O comentário bíblico diz que o vovô Adão e a Eva, a vovozinha, reunia aquela netaiada, bisnetaiada, tudo ali, e contava para eles as histórias, a história do Éden. Nós fomos criados por Deus, pela mão de Deus, dentro do Éden. Eles mostravam a barriga dos seus netos. Olha aqui, ó, vovó e vovô não tem umbigo. Esse cicatriz que vocês têm na barriga, nós não temos. Isso aí é quem nasce de dentro da barriga, tem um cordão, corta o cordão, fica a cicatriz. Mas nós não nascemos de cordão nenhum, a nossa barriga é lisa. Eles não tinham umbigo. E falava isso para os netos, era a prova de que nós não nascemos igual a vocês. Foi a mão de Deus que nos fez, num lugar muito lindo e perfeito chamado Éden. Era um jardim lindo, com animais mansinhos. E agora esses animais bravios que nós temos, lá dentro não existia morte. Nós fomos conhecer a morte, porque nós desobedecemos. Mas nós choramos muito, quando nós tivemos que sair do jardim, e não poder mais ver Deus face a face. Vovô e vovó chorou. Nos arrependemos de ter desobedecido a Deus,
de ter desconfiado da palavra de Deus, de ter questionado o que Deus falou. Nós arrependemos muito amargamente, e o nosso coração a vontade de voltar para o Éden, e o vovô e vovó está se preparando para isso. Nós queremos voltar para lá. Existe a promessa já, que nós vamos voltar para o Éden. Eles contavam essas histórias, um ou outro ficava assim espantado e crendo servir a Deus. Enoque foi um deles, que ouvia as histórias, e ele subiu para o céu, olha lá, 50 anos depois da morte do avô. Ele participou ali do sepultamento de Adão, e o coração dele o meu avô, ele não sabia de doutrinas da morte, para onde vai, dormiu, deixou de dormir, isso precisaria de muito estudo, mas ele sabia que o meu vovô dormiu. De repente já pensou que o vovô já foi até para o paraíso naquele dia. Não importa, ele queria ir para o paraíso. Eu quero ir para o Éden, que o meu vovô sempre contou. Eu quero ir para lá. E ele foi. Deus o tomou para si. Deus levou Enoque para o céu. Muito bem, tem umas curiosidades mais aqui, que eu queria mostrar para vocês. Metusalém, o avô de Noé, viveu até o próprio ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes do dilúvio de águas vir sobre a terra. São textos que eu peguei do livro História da Redenção, nessas páginas, pequenos trechos, e coloquei para vocês. Então Metusalém não morreu afogado, ele morreu um pouquinho antes do dilúvio. Tem mais coisas aqui, isso aqui nós já mostramos. Ele morreu no ano do dilúvio. Anjos foram mandados a recolher das florestas e campos os animais que Deus havia criado. Os anjos foram adiante desses animais e eles os seguiram, 2 a 2, macho e fêmea, e os animais limpos em porção de 7. Por 7 dias os animais foram entrando na arca, e Noé os dispunha nos lugares preparados para eles. Olha isso, irmãos, isso é um milagre. Os animais vindo 2 a 2 em direção da arca. O livro diz que anjos foram mandados a recolher os animais. Os animais iam seguindo os anjos, guiado por anjos, eles foram sendo levados para a arca. Tudo estava pronto para o fechamento da arca. O que não podia ter sido feito de dentro por Noé. A multidão escarnecedora viu um anjo descer do céu, vestido com luz deslumbrante, semelhante a um relâmpago. Ele fechou a maciça porta, e então outra vez tomou seu caminho de volta para o céu. Um anjo desceu bem rápido do céu, fechou a porta pelo lado de fora, e subiu novamente. E as pessoas viram esse anjo. Não Noé, Noé estava lá dentro, com a sua família. Quantos entraram na arca mesmo? 8 pessoas. Noé, sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas. E sabe o que mais o comentário bíblico diz? Que esses 3 filhos de Noé tinham pouco tempo de casado. Eles nasceram quando Noé tinha 500 anos, a Bíblia diz. Não são trigêmeos, viu? Já pesquisei sobre isso. A Bíblia quando fala, quando Noé tinha 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. Na realidade ali é aproximadamente. Quando ele tinha 500 anos, nasceu um filho, 2 anos depois o outro, e depois 2 anos depois o outro, ou 1 ano depois, que seja. Os 3 tinham perto de idade, mas não eram trigêmeos. E eles trabalharam com o pai, os filhos já adultos, trabalhando, ajudando o pai a construir a arca. Não pensavam em casamento, estavam seguindo a orientação divina. E por orientação divina, o pai Noé, vendo que ninguém queria entrar na arca, visitou os fazendeiros ali do lado, e ele arranjou casamento para os 3 filhos. Eram bons rapazes, trabalhadores, todo mundo via. E ele arranjou casamento para os 3. E os 3 tinham pouco tempo de casados quando entraram na arca. Por isso que eles não tinham crianças ainda, não tinham filhos.
Porque naquela época fazia filho, né, um atrás do outro. Mas eles não tinham filhos. Por causa disso. Eles eram recém-casados. 8 pessoas entraram na arca, isso é confirmado lá no Novo Testamento também. Muito bem, vamos à frente. Não obstante a solene exibição do poder de Deus que tinham testemunhado, a inusitada ocorrência dos animais, deixando as florestas e campos e entrando na arca, o anjo de Deus vestido de luz deslumbrante, descendo do céu e cerrando a porta, ainda endureceram o coração e continuaram a divertir-se e a zombar das notáveis manifestações do poder divino. O povo continuou zombando, mesmo vendo os animais, mesmo vendo um anjo rapidamente, ficaram ali, não ligaram para isso. Mas, ao 8º dia, o céu escureceu, a chuva começou a cair, a violência da tempestade aumentou, até que a água parecia cair do céu como poderosas cataratas. O próprio Satanás, obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Muita água caindo do céu, água brotando de baixo e vendaval. Coisa terrível, foi o dia do dilúvio, olha isso. Mas a arca foi preservada por Deus. Se não fosse por Deus, ela seria destruída também. Mas ela foi, desde a orientação da construção dela, como também durante o dilúvio. Enquanto muitos blasfemavam e amaldiçoavam seu Criador, outros com frenético temor, estendendo as mãos para a arca, rogavam a sua admissão ali. Anjos magníficos em poder guiavam a arca, preservando-a de danos. Os pontos mais elevados foram afinal alcançados, e homens e animais igualmente pereceram pelas águas do dilúvio. Dá dó, irmãos, você olhar para isso aqui, pessoas morrendo afogadas, crianças morreram afogadas, velhinhos morreram afogados, e o nosso coração é tendencioso a pensar, por que Deus foi tão duro? Ele só é tendencioso, mas eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Talvez Enoque era pai de quem mesmo? Quem era o filho dele? Metusalém. Talvez Enoque tenha sido o primeiro a anunciar o dilúvio. Enoque, aquele que subiu para o céu? Olha o que diz: por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque o seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio, e também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Deus revelou para Enoque antes dele subir para o céu. E quando ele teve um filho chamado Metusalém, quer dizer, ele colocou esse nome por orientação divina, Metusalém. Vou mostrar aqui para vocês. Metusalém vem de Mute, uma raiz que significa morte, e de Salak, significa trazer, ou trazer em seguida. O nome Metusalém significa sua morte trará. Metusalém, sua morte trará o dilúvio, que Deus tinha revelado já para o seu pai, que o dilúvio viria. Sua morte trará. Olha aqui, o pai de Metusalém profetizou a vinda do grande dilúvio, e certamente foi dito que enquanto seu filho estivesse vivo, o julgamento do dilúvio seria contido, mas assim que ele morresse, o dilúvio chegaria, ou seria enviado. E realmente, o dilúvio veio no ano em que morreu Metusalém, o filho de Enoque. Enoque já estava lá no céu, e o ano que o filho dele morreu, foi o ano em que o dilúvio veio. Uma coisa interessante aqui, ó. A vida de Metusalém, efetivamente, é um símbolo da misericórdia divina, em adiar a vinda do julgamento do dilúvio. Portanto, é bastante significativo o tempo de vida da pessoa que mais viveu na Bíblia, apontando para a extensão da misericórdia de Deus. Amém? A pessoa que mais viveu representa a misericórdia estendida de Deus. Metusalém. Aí está o que nós já estudamos no diagrama.
Metusalém, quando morrer, juízo haverá. Jesus, quando voltar, juízo haverá também. Aí você volta ao contexto do nosso coração, com dó das pessoas que morreram no dilúvio. Mas a misericórdia de Deus foi maior. Deus mandou construir a arca da salvação. Deus mandou falar para as pessoas para entrarem na arca. Ninguém quis entrar na arca. A oportunidade eles tiveram, e muita oportunidade. Não quiseram saber, isso é bobeira. Para que vou à igreja, perder meu tempo? Sábado de manhã, deixa eu dormir, deixa eu jogar bola, deixa eu ir para o mercado. Para que eu vou ficar a manhã inteira dentro de uma igreja? Tem muita gente por aí, não quer entrar na arca. A igreja é a arca que Deus mandou construir e pregar o evangelho da salvação. E nós estamos ouvindo esse evangelho. Toda vez que a gente vem na igreja, alguém menciona da volta de Jesus. Seja numa oração, seja num hino, seja numa pregação, alguém menciona a volta de Jesus. Quase todo culto na igreja adventista. A vinda de Jesus. Como Noé anunciou a vinda do dilúvio. A volta de Jesus é dia de salvação para nós, mas é também dia de juízo. Juízo haverá. Misericórdia versus juízo. Antes de Deus mandar o juízo, Ele manda a misericórdia. E vou falar uma coisa para vocês. A arca era bem grande, cabia muita gente ali. Então se o povo quisesse entrar, ia formar fila, ia entrando. E se lotasse a arca, está totalmente lotada, alguém na porta ia falar, não cabe mais ninguém aqui. Deus não ia mandar o dilúvio. Enquanto tivesse fila de pessoas querendo entrar, não cairia o dilúvio. Deus ia falar, então Noé, faz outra arca maior ainda. Vamos fazer outra. E se todo mundo quisesse entrar na arca? Aí não precisaria mandar o dilúvio. Aí houve conversão em massa. Aí todo mundo se converteu, aceitou a palavra de Deus. Não precisa mais de dilúvio, não precisa de juízo. Veja, se todo o planeta Terra, todas as pessoas estivessem consagrando a Deus, não precisaria de juízo, a terra inteira estaria salva. Mas não é assim que acontece. Até nós que estamos na igreja, se não cuidarmos, o nosso coração se corrompe, e ele gruda no pecado, e nós temos que desgrudar logo, porque a nossa natureza é pecaminosa, ela gosta de lixo. E pode ser que estou falando para alguém aqui que está grudado em lixo. E hoje Deus quer que você tome uma decisão de desgrudar do lixo. Porque a nossa redenção se aproxima. Aquele que há de vir virá e não tardará. É a mensagem que temos. Jesus está voltando. E esta mensagem que Jesus mencionou, quando ele esteve na terra, vamos ler todos juntos? Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Assim, Jesus que falou isso. Eles comiam, bebiam, tá bom, você quer casar, você quer fazer uma festinha de aniversário, não é problema. O problema é que eles não queriam a arca, eles não queriam a igreja, eles não queriam compromisso com Deus, não quiseram entrar na arca. E aí quando a Bíblia, Jesus fala, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, essa tradução aqui do português, e não perceberam, no nosso português quando eu falo, nossa, eu não percebi que tinha uma criança lá, não percebi, quer dizer, eu não vi, não reparei. Não é o perceber um original bíblico. O perceber um original bíblico diz assim, eles não se importaram, porque eles viram os animais entrando, eles viram a família de Noé lá dentro, mas quando fala eles não perceberam, quer dizer, eles não ligaram para aquilo. Isso é bobeira, não deram valor para aquilo, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos.
Tudo isso aqui, falando do dilúvio, falando da volta de Jesus. E Jesus está mesmo voltando, falta muito pouco. As profecias mostram isso. O Deus que está se aproximando da terra, está voltando. Agora, Jesus, antes de subir, ele fez uma declaração, essa aqui, ó. Essa imagem é linda, isso nós vamos ver, nossos próprios olhos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí a Bíblia diz assim, na continuação: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me deram roupa para vestir, eu estava preso e doente, vocês foram me visitar. E aí Jesus disse que todas as vezes que fazemos isso aqui na terra, pelas pessoas, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. E assim, irmãos, essa é uma mensagem de salvação. Vinde, bendito do meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede e eu estive nu. E terminando essa mensagem de Ellen White: se negligenciarmos a causa dos necessitados e desafortunados que nos vêm ao conhecimento, não importa quem sejam eles, não temos garantia da vida eterna, pois não estaremos correspondendo aos deveres que Deus sobre nós impõe. Foi anunciado aqui, irmãos, quem pode doar sangue, doe lá, que tem uma irmã precisando de sangue, o filho, não sei o quê. Aí hoje alguns foram lá doar sangue. Aí o outro também vai doar depois. Mas tem aquele que fala: não quero dar meu sangue para ninguém, é só meu. Tá bom, é seu, você tem todo o direito, você não pode ser obrigado a fazer. Aí a igreja promove um projeto lindo chamado Geladeira Solidária. Parceria ASA, ADRA, parceria do empresariado, o irmão Bené Pantoja, parceria do pastorado, pastor Anderson, Deus colocou no coração dele, e ele é o mentor, é a pessoa que mobiliza para que esse projeto atinja as igrejas. E aí, vai pedir para você trazer uma fruta, ou para trazer um pãozinho para pôr aí, ou um suquinho. Como é que teu coração vai reagir? Vou levar, ou meu coração, não vou dar nada para ninguém? O que o teu coração vai dizer? As campanhas que existem para ajudar o próximo, o teu coração tem que ser sensibilizado. Não é só uma tragédia como vimos lá em Paragominas, são os ribeirinhos que estão precisando, mas é também alguém que mora perto da tua rua mesmo, é ali perto, tem alguém padecendo. E quando nós negligenciamos fazer, não importa quem sejam eles. Olha aqui, lógico que nós temos um texto que diz que temos que ajudar primeiro os de dentro, os da casa. Por isso, lá em Paragominas, a primeira lista que atendemos foi dos pastores. Eles trouxeram a lista dos membros que foram atingidos. Primeiro fomos visitar só membros, que já estavam no cadastro, membros da igreja. Doamos para todos eles. Agora hoje a igreja vai sair para distribuir para os de fora, porque tem bastante lá para doar ainda. Mas não importa quem sejam, nós somos chamados a ajudar o próximo. E no dia da volta de Jesus, vai falar muito alto se eu ajudei pessoas ou não. O seu coração gosta de ajudar ou é um coração egoísta? Mesmo quem tem pouco, sempre tem um coração disposto a ajudar. Você não precisa ser rico para ajudar. Alguém já bateu na tua porta pedindo um prato de comida? Alguém já bateu lá pedindo um pão? Será que você tem coragem de negar? Se você tem, e você fala: não tenho nada, e tem. Cometeu 2 pecados, porque ainda mentiu que não tem. Tem uma bolachinha ali, tinha uma banana, ou tinha arroz mesmo, era só esquentar ali, dar um pratinho para a pessoa, estava com fome. Quando envolve dinheiro, a gente sabe que às vezes tem algumas reservas. Quando alguém bate na porta pedindo dinheiro, alguns dão, outros não dão, mas você não vai ser tão julgado por isso, porque tem uns que contam uma história ali que também é mentirosa,
e os bons acabam pagando pelos maus, né? A pessoa pega dinheiro, usa droga, então há um respeito para aqueles que não querem dar dinheiro para outros que pedem na rua. Mas, se ele está pedindo algo para comer, você não quer dar dinheiro, mas você tem dinheiro, você pode comprar o pão e dar para ele. Compra o lanche e dá para ele, a marmitex, a quentinha e dá para ele. Você tem formas de ajudar quem tem fome. Muito bem. Quero chamar o pastor Enzo aqui. Por favor, pastor. Nós já inauguramos em 7 igrejas. Vamos lá ver se eu consigo lembrar de todas elas. Cidade Velha, o Marizal, Sacramenta, Pedreira, ali no São Brás, José Bonifácio, falta uma, Coqueiro, e essa agora a 8ª, Cidade Nova 5, amém? Amém. 8ª. Próxima semana estamos indo em Abaetetuba inaugurar a 9ª, é a primeira do interior, a primeira, né? 9ª. E depois a 10ª no mês que vem, mês de maio, é uma que vai estar lá no centro da cidade, patrocinada pelo Rotary Club. Eles gostaram muito do projeto, chamaram o pastor Enzo lá para uma reunião, e eles querem também ter uma geladeira em frente ao Rotary. Vai ser colocado na praça? Ali próximo, né? Na Presidente Vargas. Ok. Então vai ser a 10ª o mês que vem, louvado seja Deus. Um projeto que está multiplicando. De alguma forma, como o logo da ADRA está aqui, a pessoa, o que é ADRA? Ele pode entrar na internet, é a agência adventista. É da igreja adventista, de qualquer maneira, é o nome da igreja que está sendo levado para ajudar pessoas. A ADRA é a agência humanitária da igreja, e a ASA é o departamento da igreja também que ajuda pessoas. Estão de mãos dadas. Pastor, fala alguma coisinha aqui rápida, menciona alguma coisa, e depois nós vamos fazer essa inauguração e dedicar essa geladeira para Deus. Como vai funcionar essa geladeira aqui, pastor? Nesta igreja, como é que ela deve funcionar? Orientações. Graça e paz, meus irmãos. Fico feliz em estar aqui com vocês, partilhando deste momento tão especial aqui para a Igreja da Cidade Nova. Eu pedi que meu amigo colocasse umas imagens ali para vocês verem. Vamos ver se vocês conseguem enxergar alguma coisa aí. Questão de funcionamento. Dá para ver daqui? Tem uma tela ali. Questão de funcionamento, para que você entenda como foi pregado e ministrado a palavra esta manhã. Ali está. A palavra nos ensina, nos orienta, nos diz o caminho que devemos seguir. É o ponto 1. A fé parar patrocina. Quando eu falo a fé parar, nos referimos aqui ao que o pastor acabou de dizer. São os empresários, né, juntamente com uma oferta que foi unida aqui dos irmãos da Ação Solidária. A ADRA operacionaliza. Eu coloquei ali no esquema para que você entenda como é que funciona isso. A ADRA administra e a ASA operacionaliza na igreja local, tá certo? Na sequência, nós temos ali, eu coloquei os pequenos grupos no ponto 5, os pequenos grupos, mas há diversas igrejas que já estão trabalhando com as classes de escola sabatina e a forma como você entender que seja melhor, são eles que nutrem a geladeira a cada semana, trazem alimentos. Então, acontece hoje, por exemplo, na igreja da Sacramenta, cada sábado uma classe de escola sabatina abraça a geladeira. Na escola de São Brás já fizeram um planejamento para que as classes da escola adventista, como é o caso aqui, assumam a geladeira. Então, cada história é uma história diferente que pode ser construída aqui também, né? E o 6º ponto, os moradores de rua são atendidos. Essa é uma proposta para que se atenda à necessidade dos moradores de rua, usuários de droga, mesmo aqueles que são trabalhadores, são operários, mas que saem de casa muitas vezes sem ter o que comer, sem ter o que beber, né? Para que se cumpra a palavra. Pode passar, irmão. Eu só mostrando aqui alguma coisa voltada para a mídia. Houveram vários vídeos que foram produzidos pela TV. Esse aqui é um dos jornais de Belém que noticiou aí a geladeira solidária, só passando, só para você ter noção. Esse folder aqui foi o folder... Ele está mudando aí. Agradeço, pastor. Esse folder foi o folder produzido na Pedreira, porque veja só, não basta lançar a geladeira, é preciso que essa geladeira seja conhecida de toda essa vizinhança. Olha aqui para mim, meu irmão.
Tem vizinhos aqui no entorno de vocês que não vêm a essa igreja de jeito nenhum? Tem ou não tem? Tem. Eles não são amantes da religião ou são religiosos de outra denominação. O projeto Geladeira Solidária é uma quebra de paradigmas. Ele vai construir, ou melhor, vai destruir essas paredes que nos separam. Vai passando, por favor, para me mostrar para você que é um atendimento em uma das igrejas, uma família que por lá passou. Aqui é no Coqueiro, né? Eles puseram lá o gazebo, a tenda. Acho que quem passou por lá já viu, né? Ficou muito bonito. Aqui são trabalhadores, como eu falei agora há pouco, que estão sendo atendidos na Cidade Velha. Pode passar. Essa imagem aqui foi o que o pastor acabou de falar. Só aproveitando para você entender. A geladeira com o logo da ADRA tem a intenção, meus irmãos, compreendam, de quebrar barreiras. Nossa missão aqui não é alimentar adventistas. A proposta é atender a necessidade da sociedade. E não há melhor nome do que ADRA Brasil, né? Que peso nós temos aqui, graças a Deus, conectado com a ação solidária adventista na igreja. Neste afã, ali está a doutora Renata, aquela senhora à direita, ela é espírita, tá? Nós temos também ali à esquerda um senhor negro, ele é um dos dirigentes do Rotary aqui em Belém. Eu falo aqui em Belém, eu digo no centro de Belém. Ele não é adventista, ele é um dos campeões no passado aí, eu vim descobrir conversando com ele, numa Olimpíada na Rússia. Ele foi um dos campeões lá de atletismo, tem 80 e poucos anos, até hoje corre na Praça da República. E aquele cidadão ali é o presidente do Rotary, naquela área que nós estávamos. Eles se interessaram por ver esse projeto na TV e na mídia, se interessaram em ter a geladeira solidária no centro de Belém. Então, só corrigindo, pastor, não é uma geladeira solidária do Rotary, são duas geladeiras. Porque eu não entendi o Rotary é dividido em Asa Sul, Asa Norte, Rotary Belém, Rotary... Tem vários Rotarys dentro de Belém. Então, os dois Rotarys, ouvindo falar da geladeira, não dá para ser só um lado, tem que ser... Então vão ser duas geladeiras, já foi comprada a geladeira, inclusive, até chegou aqui por engano, né? Tá certo? Só para você entender a dimensão do que isso significa, porque isso vai alcançar a sociedade lá fora e esse é o objetivo. Aqueles que nós não teríamos contato de outra forma. Quando é que eu poderia conversar com essa... Ela é uma médica, tá? Detalhe importante, ela é médica pediatra. Eu jamais poderia conversar com ela, ter amizade com ela, ou levá-la até a igreja, não fora através de uma quebra de paradigmas, como a exemplo disso aí. Pode passar, meu irmão, para a gente finalizar aqui. Esse é um momento em que foi colocadas geladeiras na Praça Batista Campos, no dia do Jovem Adventista. Nesta ocasião, os jovens da Igreja Batista Missionária da Amazônia nos procuraram e eles estão num processo de construção também de uma geladeira na porta da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Então, meus irmãos, eu estou mostrando modelos aqui, eu teria muitas outras imagens, por exemplo, de empresários. O empresário para com um caminhão na porta da igreja para deixar compras. Quando que um empresário que não é religioso, não é adventista, pararia na porta da igreja para conversar conosco? Mas eles fazem isso. Por que fazem? Fazem porque a proposta da geladeira é uma proposta diferente. Na mente dele é outra coisa. Poxa, como disse alguém, é engraçado, a gente vai nestas igrejas por aí e o pessoal pede o que nós temos. Aqui nessa igreja eles dão para a gente, é diferente, é o oposto. Então a geladeira tem uma proposta, só que essa proposta da geladeira só funciona se você, como foi mencionado na palavra agora há pouco, se você se engaja no processo. Você precisa se sentir responsável por esta missão, em trazer alimentos a cada sábado, se a proposta da ação solidária for abrir aos sábados, trazer os alimentos, você vai se organizar. Irmão Bené não está aqui nesta manhã, mas Irmão Bené, toda sexta-feira, ele prepara ali as quentinhas, ele compra aquelas vasilhas descartáveis, que você pode... Tem aqui, né? Vasilhas descartáveis, e você separa lá... Aí você vai dizer assim, mas o que levar para a igreja? Eu digo para você, o pessoal lá teve uma festa de aniversário, sobrou bolo lá na casa, sobrou... O que seja, eles trazem pipoca, trazem bolo, trazem o que vier. Alguns ficaram preocupados. Pastor, mas e se trouxer aqui, por exemplo, comida que nós não comemos? Já se preocupou com isso aí também? Né? Aí você, puxa, mas como? Amigos,
Nós estamos há 1 ano e 4 meses, pastor, com as geladeiras, e não houve nenhum caso desse tipo que trouxesse preocupação para nós. Então, eu não sei se eu respondi todas as perguntas para clarear o negócio, mas eu quero dizer para vocês que a missão de abastecer esta geladeira de quem é? Primeiramente de vocês. Agora, tem um segundo aspecto que eu quero finalizar dizendo para vocês. Quando esses vizinhos aqui de vocês perceberem que vocês têm um trabalho sério de atendimento à sociedade, eles passarão a contribuir com o projeto, porque é o que acontece em todas as igrejas. Eles passarão a contribuir. A Ciane Neno, eu coloquei ali, mas não sei se consegue aparecer. A Ciane Neno, aquela jornalista não aparece, né, André? Jornalista do Globo Esporte aqui em Belém do Pará, que está na TV Cultura agora, ela passando por lá, ela viu a geladeira, foi ela que levou a notícia para a TV Liberal, para a TV RBA, para a TV Nazaré, para a TV Unama, para a TV Cultura, para os jornais, e isso difundiu. Quem assistiu isso na televisão? Então, nós não pedimos assim, agora fizemos um projeto, pastor, tipo assim, agora é hora de colocar na mídia. Não aconteceu isso em momento algum. Deus foi quem difundiu o projeto através dessas pessoas que não são adventistas. Então a proposta é realmente quebrar paradigmas. E esta nossa irmã, eu chamo nossa irmã, ela parou à porta da igreja, olhou assim para dentro e ficou perguntando para nós: interessante, eu não conhecia essa igreja, não sabia do trabalho sério que vocês fazem aqui. O primeiro contato dessa mulher, da Ciane Neno, que é a repórter lá, que fala na TV, foi nesse momento através da Geladeira Solidária. Eu tenho certeza absoluta que muitas vidas também entrarão em contato com esta igreja, com esta comunidade, e ouvirão do Evangelho de Cristo através de um projeto solidário que está encabeçado pela ADRA Brasil, ADRA Pará, na pessoa do nosso pastor Adriano aqui em Belém. Louvado seja Deus. Muito bem, fica aqui, pastor. Eu quero convidar aqui a diretora da ASA, por favor. Eu sei que você tem uma equipe grande, não vai dar para chamar todos, você está representando aqui a sua equipe. O primeiro ancião da igreja, quem é o primeiro ancião aqui? Não está? Representa, Nascimento? Por favor, ancião da ASA. E eu quero chamar aqui à frente, representando as pessoas que já trouxeram aqui os seus produtos, a pessoa que trouxe o primeiro produto, que é o irmão Márcio. Cadê o Márcio? Chega aqui, Márcio. Vem aqui representando os irmãos que já trouxeram e que vão continuar trazendo também. Ele vai ajudar também no projeto, né? Trabalhar na ASA. Muito bem, irmãos. Vamos orar por esse projeto. Vamos orar agora pelas pessoas que vão se chegar. Vai colocar aí na porta. Se acontecer de 1 mês, 2 meses de atividades, e aqui eu percebi que passa pouca gente, e vocês podem de repente levar ali na esquina, pedir para o vizinho a energia para ligar ali, de qualquer forma entrega um livro junto, enfim, Deus vai dando sabedoria para vocês administrarem como vai fazer. Esse lance que o pastor disse, cada classe de escola sabatina, 1 semana, aí não sobra para os outros, cada semana demora a tua classe ter que trazer de novo, só tu vai trazer uma vez por semana praticamente, ou pelas classes de escola sabatina é um bom caminho, né? Ou pequenos grupos também. Muito bem, irmãos, esse é o momento de orarmos, pedindo a bênção de Deus, e depois nós desatarmos essa fita. A gente ajoelha ou fica em pé mesmo? Vamos ajoelhar nós aqui da frente? A igreja, em atitude de reverência, feche seus olhos. Nosso Deus, amado Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, e nós estamos felizes porque o Senhor tem iluminado mentes, tem despertado corações para o amor ao próximo, que é o cumprimento da lei e do Evangelho. A tua igreja tem feito muitas atividades, muitas ações para ajudar pessoas. Esta igreja mesmo tem um grupo aqui que sai, que agenda trabalhos uma vez por mês para abençoar a vida das pessoas, ó Deus. O Senhor tem acompanhado isso, e a Geladeira Solidária é mais uma atividade que visa ajudar pessoas, e através disso também despertar corações para o Teu Evangelho. Mas, ó Deus, ainda estamos fazendo pouco. Se formos ver quanta bênção nós recebemos do Senhor,
E a bênção maior, que é a esperança da vida eterna, ó Deus, isso é impagável. Dá ao nosso coração um sentimento de gratidão por tudo que Jesus fez por nós e ainda fará na sua volta, levando-nos para o reino eterno. Ajuda-nos a participar desse projeto com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, e sabemos que estamos dando pão a quem tem fome, água para quem tem sede. Assim, ó Deus, as pessoas sendo abençoadas, nós também seremos abençoados pelo Senhor. Entregamos esta geladeira agora diante do Senhor, que tem a bênção do Senhor e o cumprimento, parte do cumprimento da missão através dessa geladeira, a missão do Senhor Jesus. É nesse nome precioso que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, nós vamos aí desatar essa fita. Fica aqui, Márcio. Pastor, encosta aí. Vamos posar para uma foto? Fica aqui, ó. Estica a mão aqui também, Márcio. Isso, vamos fazer uma foto. Podemos dar uma salva de palmas para o projeto Geladeira Solidária. Faz parte do cumprimento da missão. Deus abençoe o pastor Anderson por ter vindo lá do seu distrito e dar esse apoio e trazer essa bênção aqui para a igreja da Cidade Nova.